E Gabigol recusou a primeira proposta que recebeu. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações sobre o tema e fala também sobre o Palmeiras na busca por reforços. O atacante do Flamengo não é o único alvo. Já no Corinthians, te atualizo sobre Fagner, com novidade importante e surpreendente. Você precisa saber também sobre quem mais, além do Gabigol, está em fim de contrato no Flamengo. As últimas do mercado, Mano Menezes anunciado como novo técnico do Fluminense. Atualizações sobre a negociação entre Corinthians e Atlético Mineiro por Fausto Vera. Falo também sobre reforços no Botafogo de longe, o clube que mais investiu em contratações, e Daverson vai mesmo pro Grêmio? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, site que te dá o maior bônus do mercado, até R$ 800. Para participar é só pegar o link que está no comentário fixo e utilizar o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo. Bora mostrar na tela partidas dessa segunda e terça-feira, os principais jogos para você. A partir das 8 da noite tem Palmeiras e Corinthians e a vitória do Palmeiras tem um valor melhorado de R$ 1,55 para cada real apostado. Na terça-feira tem Brasil e Colômbia, 10 da noite. E se o Brasil vencer, você pega uma cotação de 1,94, algo que você não encontra em outras casas. Se você quiser apostar também nessa noite de segunda-feira, tem Copa América com Estados Unidos e Uruguai. A vitória uruguaia pagando R$ 3,00, é possível que o Uruguai poupe titulares. E você? Curte fazer sua fezinha? Manja de futebol? Vem se divertir comigo na Aposta Real. Link no comentário fixo. Você clica, faz o cadastro e utiliza o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o goleiro Santos do Fortaleza. Ele está treinando à parte, afastado do restante do elenco enquanto se discute sobre a possibilidade de transferência do atleta. Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Lyon, afirmou que quer contar com o Santos. Já Eric Pulgar desembarcou nas últimas horas no Rio de Janeiro. O voo dele foi antecipado, a seleção eliminada da Copa América, e a tendência é que o Pulgar esteja à disposição do Tite para a partida importante contra o Atlético Mineiro quarta-feira em Belo Horizonte. Já Guilherme Estrela, que causou preocupação no torcedor do Vasco depois de sair machucado contra o Botafogo com 10 minutos de jogo, participou normalmente das atividades dessa segunda-feira e deve ser relacionado para a partida contra o Fortaleza. A suspeita de lesão no joelho não se confirmou. Para completar o giro de notícias, Felipe, ex-goleiro de Corinthians, e Flamengo, vai jogar a pré-Champions League. Ele foi contratado por um time chamado Differ Dundee 03, lá de Luxemburgo. Esse time entra naquelas fases eliminatórias, sonhando em classificação para a fase de grupos da Champions. Para completar o giro de notícias, Lopetegui, técnico do West Ham, contou que esteve no Brasil antes da Copa América para conversar pessoalmente com o jogador brasileiro Lucas Paquetá. A frase do Lopetegui, abre aspas, visitei o Brasil e conversei com ele. O Lucas Paquetá é uma parte importante da nossa equipe e um membro da nossa família. A saideira do giro de notícias, William José, como eu já havia contado para vocês na semana passada, é novo reforço do Spartak Moscou da Rússia. Ele foi apresentado com a nova camisa, vai usar o número 12 lá na Rússia. E o sonhado centroavante do Grêmio parece mais próximo, mas não se trata de uma estrela internacional. Depois de inúmeras tentativas, o Grêmio avançou para a contratação de Daverson, centroavante ex-Palmeiras, entre outros times, pertence ao Cuiabá, contrato até dezembro, chegou a ser reintegrado ao elenco, mas não tem sido utilizado. O Daverson está dando um migué enquanto força a sua saída. Só uma curiosidade, se Daverson e Grêmio já chegaram a um acordo, ainda não há nada fechado com o Cuiabá. Antes de gravar esse vídeo, minutos antes de iniciar a gravação, conversei com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá. Ele assegurou que ninguém do Grêmio procurou. Daverson tem contrato até dezembro, não há nenhum atraso de pagamentos, ou seja, ou o Grêmio se acerta com o Cuiabá, ou vai ter de aguardar até o fim da temporada para fechar com o centroavante. Bora falar sobre o Botafogo, que assumiu com folga a primeira colocação no ranking de clubes que mais gastaram com reforços.
Tudo por causa da chegada de Thiago Almada, meio atacante argentino que vai custar 22 milhões de dólares fixos, 123 milhões de reais, e mais 3 milhões de dólares em bônus, são 16 milhões e 700 mil. Total pode alcançar até 25 milhões de dólares. Vamos nos ater aos números fixos, a esses 123 milhões, que se somam a outros 86 milhões de Luiz Henrique, a 13 milhões e 400 mil por Gregory, 13 milhões e 100 mil pelo Savarino, 8 milhões pelo Cuiabano, 7 milhões pelo Lucas Halter, 5 milhões e 600 mil pelo John Victor, 5 milhões e 300 mil pelo Carlos Alberto, além de 1 milhão e 200 mil com o Newton. O Botafogo contratou 16 reforços na temporada, esses que eu citei foram aqueles com investimento para aquisição dos direitos econômicos. Pacote total do Botafogo de 262 milhões de reais. E olha que essa conta nem tem o Alan recém-contratado e anunciado nas últimas horas, o Igor Jesus, entre outros que chegaram sem custos. Só a título de comparação, se o Botafogo gastou 262 milhões, o segundo colocado é o Palmeiras, com um investimento próximo a 193 milhões de reais. Logo depois aparece o Cruzeiro, com 188 milhões de reais. Só para completar sobre o Fogão, time que disputa o título do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo, o Alan foi anunciado, o Igor Jesus, ao que tudo indica, será o próximo. Bora falar agora sobre uma reunião por Fausto Vera, novela envolvendo Atlético Mineiro, Corinthians e Argentinos Júniors, pelo volante, terá um novo capítulo nesta terça-feira, quando há marcada uma reunião entre dirigentes do Galo e do Corinthians. O Corinthians solicitou que o Atlético tentasse um acordo com o Argentinos Júniors em relação a uma dívida que o Timão tem. Essa dívida, inclusive, foi parar na FIFA. O Corinthians foi condenado ao pagamento de 3 milhões e 450 mil dólares com aplicação de juros. O pedido do Corinthians era de que o Atlético tentasse convencer o Argentino Júnior a abrir mão desses juros e permitir um parcelamento da dívida que já venceu. O Argentino Júnior disse não. Até por isso vai haver essa reunião nessa terça-feira. Corinthians e Atlético tentam chegar a um acordo para que a operação possa sair. Tudo indica que o negócio será fechado. Fausto Vera quer muito jogar pelo Galo, nem completou o número de 7 partidas no Campeonato Brasileiro para ter a oportunidade de se mudar e voltar a atuar com Gabriel Milito. É um pedido especial do treinador argentino, que tem passado por muitas dificuldades e falta de resultados também por causa de desfalques. Oferta do Galo de 4 milhões de dólares, é possível que essa oferta suba um pouquinho ou que o Corinthians ceda mais percentual para que possa se livrar dessa dívida com o Argentinos Júnior. Só para fechar, em relação ao Atlético, o Pedrinho se despediu nas redes sociais do Atlético nessa segunda-feira, empréstimo que começou na temporada passada. Não dá para dizer que o Pedrinho brilhou, pelo contrário, embora a última impressão tenha sido até positiva, os dirigentes do Galo tentaram convencer o Shakhtar a prorrogação do empréstimo, algo que não aconteceu. Bora falar agora sobre o novo técnico do Fluminense. Mano Menezes foi anunciado há instantes como comandante do Flu pro lugar de Fernando Diniz. Mano que estava desempregado desde que foi demitido do Corinthians. O Flu que buscava um treinador desde a segunda-feira da semana passada, quando dispensou o Fernando Diniz. Existia a expectativa de que com o Marcão a coisa pudesse melhorar, não rolou. Derrota pro Vitória no meio da semana e derrota pro Grêmio por 1-0 no fim de semana. O Flu é o lanterna do Campeonato Brasileiro, 6 pontos em 13 rodadas. Risco de rebaixamento em 83%, de acordo com os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais. Diante desse cenário, a contratação do Mano foi efetivada, vínculo até dezembro, ele nem era a primeira opção. O Cuca foi procurado recentemente, existia também o interesse em algum outro treinador de fora, mas diante da falta, da escassez de opções, acabou se fechando com o Mano Menezes. Gostaria de saber a sua opinião sobre Mano no Flu. Use o espaço para comentário e já avalie, beleza? Bora falar agora sobre uma novidade envolvendo Fagner. Atleta queimado com torcidas organizadas e também com um corintiano comum. Mas, ao que tudo indica, ele terá seu contrato prorrogado por mais 2 temporadas. Fagner foi procurado nos últimos dias pelos dirigentes corintianos, propondo uma renovação do contrato. O Fagner disse que só renovaria se fosse por 2 anos. O vínculo se encerra em dezembro. Dessa maneira, ele se acertaria até dezembro de 2026. E o Augusto Melo, que algumas semanas atrás prometeu, a líder de organizada que não renovaria com Fagner, encaminhou esse acordo. A avaliação interna de que é muito difícil encontrar um jogador com as características e com a qualidade do Fagner para a função da lateral direita.
Vale a lembrança de que o Corinthians gastou 4 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus com o Mateuzinho, que não tem conseguido ser tão efetivo quanto o jogador que vai completar 37 anos de idade se ficar até dezembro de 2026. Estou para te contar que essa renovação foi das mais polêmicas. Só para completar sobre o Corinthians, primeira proposta do Timão feita ao América do México por Brian Rodrigues já foi recusada. Proposta de 2 milhões e meio de dólares, valor considerado muito baixo pelos mexicanos que querem pelo menos 7 a 8 milhões de dólares. Eles haviam investido 6 milhões de dólares. Só para completar em relação ao acordo do Corinthians com a LFU, a Liga Forte União, em relação a direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029, aquele valor de 220 milhões por temporada é uma estimativa, até porque a LFU ainda nem fechou os contratos com os seus futuros parceiros. Se tudo correr bem, o Corinthians pode faturar esses 220 milhões. Na LFU, a divisão segue o seguinte modelo: 45% da bolada é repartida de maneira igual, 30% ficam de acordo com a classificação final no campeonato e mais 25% de acordo com a audiência. Há um valor mínimo garantido ao Corinthians, esse valor não foi revelado. Quero contar também que Gabigol recusou a proposta feita pelo Santos. No fim da semana passada, o Peixe ofereceu 2 milhões de reais por mês entre salários, direitos de imagem e luvas para contar com o Gabigol. O atleta pensou, refletiu, passou o final de semana discutindo com os seus pares e nessa segunda-feira houve a devolutiva. O Gabigol não pretende jogar a Série B do Brasileiro e descartou a possibilidade de retornar ao clube que o revelou. Há uma relação de proximidade entre o Gabigol e o Santos. Ele inclusive tem casa no litoral paulista, onde costuma passar férias, mas não está disposto a jogar pelo Peixe. Dessa maneira dá para dizer que continuam na briga. Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro como favoritos, Grêmio e Bahia um pouquinho atrás. O Palmeiras é hoje o clube que mais tem a intenção de contratá-lo, com a aprovação de Leila Pereira, Abel Ferreira e também condução de Anderson Barros. Só para completar, vale uma curiosidade: o Gabigol hoje ganha 1 milhão e 600 mil reais por mês no Flamengo. Se tivesse aceitado a oferta do Santos, ele teria um acréscimo de 400 mil mensais. Mas contei para vocês na manhã dessa segunda-feira que o Gabigol busca um contrato de 3 milhões de reais por mês por conta de salário, direitos de imagem e luvas. Esse contrato precisa ter 5 anos de duração, são as condições impostas pelo Gabigol, atleta que tem 27 para 28 anos de idade e desde a manhã dessa segunda-feira já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube. Só para completar sobre o Palmeiras, além de Gabigol, o Verdão também busca mais um reforço, um zagueiro de preferência canhoto para suprir a ausência do Luan. O técnico Abel Ferreira bate na tecla da necessidade da contratação de um zagueiro há bastante tempo. E com a saída do Luan, isso se tornou ainda mais emergente, apesar dele gostar bastante dos dois atletas das categorias de base, do Naves e do Vitor Reis, que têm ganhado de maneira gradativa mais oportunidades. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo. Gabigol não é o único jogador de nome no rubro-negro cujo contrato se encerra em dezembro. A partir dessa segunda-feira, Davi Luiz também pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube sem render qualquer centavo ao Flamengo em 2025. O Flamengo está muito seguro de que o Davi Luiz não vai fazer isso, até porque o zagueiro tem demonstrado muito carinho e muita gratidão por jogar no Flamengo, com apoio da torcida, morando no Rio de Janeiro e agora na condição de titular. A situação do Davi Luiz não era tão boa quanto atualmente há bastante tempo. Davi chegou a amargar o banco de reservas, teve a sua renovação de contrato colocada em dúvida. Essa renovação só aconteceu porque ele conseguiu atingir o limite de jogos estabelecido em contrato. De qualquer forma, perguntado sobre o tema, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, disse que vai debater sobre o futuro do Davi Luiz um pouquinho mais para frente. Ele sabe que o Davi quer continuar no Fla, o Flamengo vai entender de que maneira o Davi Luiz se encerra a temporada, em relação à condição física, desempenho, performance, para ver se vale a pena estender esse vínculo ou não. Há outros dois jogadores bem mais jovens, o Diogo Alves, que é goleiro, e o Diegão, que é zagueiro, que também tem seus contratos se encerrando em dezembro. Esses temas sobre a renovação da dupla serão debatidos num futuro não tão distante. Se você curtiu o vídeo, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos, tchau!